Então, como eu disse, a aula de hoje é a aula 4. Que é como plotar os dados no Origin e no AlphaPlot. Então, vamos revisar um pouco da aula 3. Na aula 3, eu falei as partes do difrator, que é o goniômetro, que é basicamente um instrumento de medidas angulares, as fendas, que servem para limitar os raios-x não difratados, e tem dois tipos de fenda, a divergente, que é antes do suporte de amostra, e a receptora, que é depois do suporte de amostra. Tem o monocromador, o detector, que é onde a gente vai receber os raios-x os raios-x que foram difratados. E também temos o suporte de amostra, que é onde nós colocamos a nossa amostra para realizar a análise. E também tem o tubo de raio-x, que é onde nós produzimos os raios-x e selecionamos eles. E também falamos dos resultados da difratometria de raio-x, que com ela a gente pode obter várias respostas, que é basicamente a composição das fases do material, e a partir da leitura dos gráficos, se ele é cristalino, amorfo ou nanocristalino. E isso eu vou falar mais futuramente, principalmente na aula do Powder Cell, mas a gente vê isso pela análise da base dos picos. Se o pico ele é mais estreito e mais alto, então ele é um material cristalino, e quanto mais larga for a base desse pico, ele é amorfo. Eu também falei das radiações K-alfa1 e K-alfa2, e que elas vão remover o efeito da fluorescência, e entre outros. Também falei dos fatores da interferência, que vai interferir o resultado da nossa DRX, que é a sobreposição de ondas, ou seja, as ondas que foram incendidas, a gente precisa que elas sejam construtivas, porque se elas forem destrutivas, elas vão afetar a análise, a polarização delas, ou seja, elas precisam ter a mesma direção e orientação, a natureza do material e o modo que ele foi preparado, porque não adianta a gente fazer uma análise completíssima de todo modo correto e não preparar a amostra corretamente antes, como, por exemplo, colocar ela de modo incorreto no suporte de amostra. Nós também falamos do método Richbot, que ele basicamente pega o gráfico que a gente obteve na DRX e ajusta uma curva teórica para os picos do difratograma. E também falei dos softwares que nós vamos utilizar depois do AlphaPlot do Origin, que é o Powder Cell, o Maude e o Vesta. Bom, então vamos lá. Como plotar os dados? Primeiro vamos ver como nós vamos salvar os dados que nós recebemos da DRX. Bom, fizemos a análise na DRX e no computador que é ligado ao aparelho, nós recebemos um arquivo. Depois que a gente recebeu esse arquivo, a gente vai colocar no DataView e vamos converter para um arquivo XY, que é o tipo de arquivo que o AlphaPlot e o Origin, eles leem. Então, aí eu peguei um arquivo qualquer, tipo, para fazer os slides eu peguei um arquivo qualquer, uma liga de titânio e silício. Então, a gente vai entrar nos nossos documentos, vai selecionar o arquivo convertido pelo DataView e selecionar o arquivo que seja XY. Tá. Nisso, nós vamos abrir o arquivo .xy no bloco de notas. Então, a gente abre o arquivo, seleciona tudo com Ctrl A, e daí você pode clicar em Ctrl H para localizar o ponto e substituir por vírgula. Mas o AlphaPlot e o Origin, eles também leem o ponto. E depois que a gente altera, a gente salva. Então, a gente tem que salvar os dados substituídos de ponto para vírgula, para ter uma melhor leitura. Mas, como eu disse, também lê com ponto. Então, vamos começar a falar do AlphaPlot. Bom, o AlphaPlot, ele é esse software que nós vamos inserir os dados obtidos e convertidos da DRX. E essa é a área de visualização principal. Na parte superior temos as áreas de configurações, que é onde nós adicionamos novas tables
nós editamos elas, em plot a gente plota os gráficos, nós podemos fazer análises, abrir outra janela, e nesse help vocês vão ver que em todos os softwares tem ele. Se você clica nele, vai aparecer outras categorias e principalmente o manual do software. Então, é bem útil. Do lado esquerdo, nós temos a aba de ferramentas, que se você não quiser entrar em plot e outras categorias, são abas de ferramentas rápidas. Então, seria só você selecionar Table e clicar no tipo de gráfico que você quer. E do lado direito, temos a exposição de dados adicionados, ou seja, quando nós plotarmos no gráfico, vai aparecer aí Table 1 e tudo que a gente pode editar nele, além de outras informações do gráfico. Como, por exemplo, vai aparecer o nome do X, do eixo Y, cor da linha, adicionar texto, adicionar ou retirar grade no gráfico, se você quer um gráfico mais limpo, com fundo branco, se você quer com fundo quadriculado, entre outros. Então, a etapa de importar os dados, nós clicamos em File, vai clicar em Import ASC2 File, vamos clicar no arquivo que nós selecionamos XY, que é essa liga de titânio, vamos selecionar o tipo que é todos os tipos de file, colocar o import file em new table, que é uma nova grade, ou seja, um novo gráfico, e clicar em avançar. Então, vamos ler o que está escrito aqui no slide. Então, a gente entra na aba File, seleciona Import ESC Files, e no Documentos, selecionar o arquivo .xy modificado. Após isso, alterar o tipo para All Files e o separador para Space, para selecionar as duas colunas e então avançar. Se você ver embaixo de Import Each File, tem Separator, que é o Space. Mas até aí, a maioria dos alphaplots já vem com essa categoria. Então, é bem rápido, é literalmente só inserir o arquivo .xy. Então, nós selecionamos, importamos e vamos normalizar os dados. Normalizar os dados não vai alterar o gráfico, vai ocorrer uma diminuição nos valores, mas a proporção vai ser a mesma e, portanto, o gráfico vai ser o mesmo. Então, a gente clica com o botão direito do mouse em cima do B, que seria o eixo Y, e clica em Normalize. E daí, vai aparecer nesse métodos de normalização e vamos confirmar, dar OK. E a gente faz a mesma coisa, obviamente, para o eixo X, que é o A, no book. Bom, então vamos criar o Line Graph, que é o nosso gráfico da DRX. A gente entra em Plot, que é plotar, e Line, que é o tipo do gráfico que a gente quer que seja criado. Então, vamos ler o que está escrito. Selecionar as duas colunas X e Y, entrar na aba Plot e clicar em Line, para plotar o gráfico DRX. E esse é o resultado do gráfico que nós obtemos no software. E a partir do momento que nós adicionamos o gráfico, a gente pode fazer várias coisas. A gente pode, como por exemplo, adicionar texto. Você clica em Graph, que é outra função da aba de configurações para alterar o gráfico que nós plotamos. Vai clicar em adicionar texto e você pode adicionar manualmente os comentários. Como, por exemplo, você quer deixar o seu gráfico mais rico. Você adiciona um comentário e pode inserir os índices de Miller. E agora, outra etapa, que é alterar a cor do gráfico. Por que alterar a cor do gráfico é importante? Porque muitas vezes nós não geramos apenas um gráfico. Nós temos vários materiais e queremos analisar, fazer uma DRX em cada um dos materiais. Portanto, a gente gera um gráfico de cada um e depois coloca tudo em um gráfico só e faz uma comparação entre o resultado de todos os gráficos, deixando tudo em um gráfico só. Então, é um gráfico com várias linhas. E a gente deixa em cor diferente para ter uma melhor visualização. Então, para alterar a cor do gráfico, a gente clica em Table, e daí em cor da linha, e está em vermelha, daí eu selecionei verde. Então, vamos ler o que está escrito.
nas propriedades do editor, clicar em Table para editar especificamente o gráfico. Em Line Stroke Color, editamos a cor da linha. Então, ainda na própria linha do gráfico, em Table, a gente pode mudar também o tipo da linha. A gente pode deixar uma linha sólida, linhas de tracinhos, linha de pontilhismo. Então, a gente pode alterar a forma, estilo, cor, entre outros. Em Window, que é a janela, você pode editar a parte teórica do gráfico, que é o nome que você quer que seu gráfico tenha e a orientação dele. A orientação eu mantive a mesma. Então, olha o resultado. A gente já teve uma legenda de cor diferente e também o fundo ficou pontilhismo. Enfim, continuando. Também dá para, com duplo clique, em cima do nome do eixo X e do eixo Y, nós podemos mudar o nome deles, mas isso eu vou falar também ainda hoje mais para frente. O software, o Origin, ele é um software que é licenciado, ou seja, ele é pago, mas ele é super completo e creio eu e vários professores que todos os engenheiros têm que ter o conhecimento básico só de como plotar um gráfico nele. O AlphaPlot é uma versão gratuita do Origin, então ele também é muito bom para quem não tem um acesso. Mas nós temos o acesso ao Origin pelo e-mail USP, basta solicitar em um dos sites da USP. Você Bruna, ele não é o gratuito do Origin, ele é outro software. Sim, é outro similar, software. similar, porque o Origin não tem versão gratuita. Sim. Então, o AlphaPlot como a professora Kátia disse, é um software similar. E vocês vão ver, agora que eu vou mostrar a aba principal do Origin, que você pode obter o mesmo resultado com os dois softwares. Então, vamos falar do ambiente de trabalho do Origin. O Origin, na parte superior, assim como o AlphaPlot, tem a área de configurações. Dá para ver que ele tem configurações mais completas, como métodos estatísticos, formatação, mas, assim como o AlphaPlot, ele também tem a janela, que é para você adicionar novos books de dados, e também tem o Help, que é o Ajuda, que eu falei para vocês que vai ter em todos os softwares, que clicando nele você consegue visualizar o manual do software. Na parte esquerda, nós temos a aba de ferramentas, que você pode adicionar texto, lupa, se você quiser aumentar o seu gráfico DRX, várias outras opções. Também tem uma parte que você clica em cima do gráfico e você já consegue saber a orientação daquela fase, só apenas de mover o mouse em cima. E também temos os atalhos rápidos, que é na parte inferior, que é para plotar também o gráfico, que é da forma que você quiser, se é em linha, em pontilhismo, em barra, entre outros. Bom, então, assim como na primeira etapa que nós fizemos, depois que a gente modificou o nosso arquivo .xy, que também é o .txt, é a mesma coisa, nós selecionamos tudo, como eu falei, dá para usar o Ctrl A para não ficar descendo muito tempo, que já vai selecionar tudo, e copiar com Ctrl C. Depois, você vai dar um Ctrl V no New Workbook do Origin. Eu faço dessa forma, mas do mesmo jeito no AlphaPlot, você pode entrar em File e abrir já o seu arquivo .xy do documento. Mas eu preferi mostrar de uma forma diferente para mostrar para vocês que também dá. Então, depois que você seleciona tudo, você pode colar no Origin. E esse seria o resultado da tabela. Bom, então, depois que a gente deu o Ctrl V, nós vamos normalizar também as colunas. Então, basta clicar com o botão direito e selecionar o Normalize. E daí, em métodos de normalização, a gente confere se está do jeito que a gente quer e seleciona OK. Então,
A gente seleciona as duas colunas, do eixo X e do eixo Y, e clicamos no atalho rápido. Ó, vocês estão vendo que no Origin eu estou mostrando os atalhos rápidos, mas o AlphaPlot também tem todos esses mesmos atalhos rápidos, mas eu quis mostrar das duas formas para vocês, que é adicionando tanto pelas abas da configuração, quanto pelas abas do atalho rápido. Então, nesse aí eu só selecionei tudo e cliquei nesse botãozinho, que é uma barrinha, que é o Line Graph. Então, aí vamos fazer o que eu falei, que é editar o eixo X e o eixo Y, que é o eixo das abscissas e das coordenadas, das ordenadas. Então, basta dar um duplo clique e alterar o nome. Aí estaria A, e daí eu alterei para 2θ, que é o que a gente tinha visto na lei de Bragg, e os dados inferiores são referentes a isso. Lembra que eu falei o 2θ é equivalente ao ângulo de incidência e de difração. Na B, eu cliquei 2 vezes, né, dei o duplo clique, e coloquei a intensidade que a gente normalizou. E depois eu também dei um duplo clique no tracinho B, que está na parte superior, e coloquei o nome da liga que eu obtive nos dados. E como eu tinha falado, tem a opção de lupa. Se eu quero ampliar o gráfico e dar mais preferência a alguma parte dele, é só você selecionar a lupa, fazer um quadradinho em cima do pico que você quer analisar e ampliar. Ele amplia automaticamente. Bom, outra coisa que eu também tinha falado é sobre a orientação da fase. Então, só de você selecionar com o mouse, passar o mouse em cima da linha do pico, já vai aparecer a coordenada dele, no eixo X e no eixo Y. E como que eu faço para adicionar uma nova tabela? Eu vou clicar na parte superior da aba principal e vou selecionar New Workbook, que é essa imagenzinha de uma folha dobrada com vários quadradinhos na frente. E, como pode ver, inseriu um Book 2. Lembrando que o gráfico 1 é de um Book 1, então o Book 2 vai fazer a gente gerar outro gráfico. Então, adicionar um novo gráfico. Eu coloquei outra liga, que é um outro experimento, para se eu quiser comparar um experimento 1 e 2, aí foi referente ao mesmo material, mas a gente pode comparar o mesmo material em 2 experimentos para ver se a análise foi feita corretamente. Então, eu abri, como eu disse, eu abri o arquivo XY, que foi a minha escolha para comparação, vou no bloco de notas, eu vou substituir os pontos por vírgula, mas os softwares eu também leio ponto. Vou selecionar tudo com Ctrl A e vou copiar tudo, vou colar tudo na tabela no novo book que a gente criou, do Origin, e vou clicar no mesmo atalho rápido, que é a barrinha, para criar um novo gráfico. Então, ó, gráfico 1 e gráfico 2. Dá para ver que eles deram exatamente iguais, só que o gráfico 1 está um pouquinho mais ampliado, mas a gente pode ver que, analisando a mesma liga em um ou mais experimentos, sempre vamos obter o mesmo resultado. E é assim que a gente consegue definir o tipo de material que nós temos pela DRX, que é cada material, cada liga, cada substância que nós colocarmos na DRX vai gerar o seu gráfico próprio. E ele vai ser igual sempre. Se nós estivermos analisando o mesmo material, generalizando mesmas propriedades, então sempre vai gerar o mesmo gráfico. E nós conseguimos identificá-los assim. Dá para ver que esse material ele tem uma estrutura cristalina. Como eu disse anteriormente, a gente consegue ver isso pela análise da base dos picos. E dá para ver que a base deles é bem fina e os picos são bem altos. Então, é um material cristalino com estrutura que nem de um material cristalino, ou seja, ordenado. Ou seja, tem tudo uma organização atômica, um empacotamento maior, e entre outros. Na próxima aula, quando eu mostrar o Powder Cell, eu vou fazer uma comparação dos tipos de gráfico que nós conseguimos obter, que é um gráfico de um material amorfo,
comparando com um gráfico de um material cristalino. Os alunos que vieram aqui na visita técnica viram a diferença entre o gráfico de um material amorfo e de um material cristalino. É totalmente diferente, vocês vão ver que só de bater o olho no gráfico já dá para diferenciar. Bom, esse foi o manual, e vocês podem ter acesso quanto vocês quiserem. Agora eu vou entrar no software para vocês darem uma olhada. Vou sair aqui da tela. Então, uma das alunas do mini curso, a Yasmin, ela mandou para mim dados de uma DRX que ela mesma fez. Então, eu baixei em documentos e abri no bloco de notas. Como vocês estão vendo aqui, está em ponto. Eu vou manter em ponto e os softwares vão conseguir ler mesmo assim. Então, eu vou plotar esse arquivo que ela obteve na DRX. Obviamente, ela já colocou no DataView, porque já está em arquivo.xy. Então, os softwares já vão conseguir ler. Então, da mesma forma, eu vou dar um Ctrl+A, Ctrl+C. Essa é a forma rápida. Como eu disse anteriormente, você pode adicionar o seu arquivo em file. Mas copiando e colando dá o mesmo resultado. Eu vou colar aqui, selecionei as colunas XY, vou dar o meu Ctrl+V, vai carregar um pouquinho, porque a internet está chovendo, a internet da faculdade está um pouco lenta, mas vai inserir. Ó, e agora eu vou normalizar as colunas. Vamos normalizar X também. Você pode adicionar mais colunas, se vocês quiserem alterar o seu gráfico. Mas, como eu disse, vou fazer XY. Vou selecionar tudo. Vou ir em Plot, que é para botar o gráfico, e Line, que é que eu quero um gráfico em escala linear. E esse é o gráfico da DRX que o arquivo da Yasmin gerou. E como eu disse, ó, o gráfico está azul. Vamos lá, que eu tinha falado. Clicar em Layout. Table. Line Stroke Color. Tá azul. Não quero mais azul. Vamos colocar vermelhinho. Dá para selecionar tanto aqui nas cores básicas como no degradê, que nem todo software de edição. Daí tem até o código HTML da cor. Viu? Mudamos a cor do gráfico. Então, ó, vou mostrar para vocês aqui no canto inferior direito tudo que dá para alterar. Ó, tá falando que aqui é cor sólida, dá para fazer vários tipos de cor, vários tipos de densidade da cor, se quer mais fraco, mais forte, enfim. Aqui, ó, tá falando que é linha sólida. Mas se eu quiser colocar linhas de tracinho, pontilhado, que nem eu havia falado anteriormente. E nós podemos alterar também o título do eixo X. Ó. Alterar tudo isso, nós conseguimos. Tem umas categorias que a gente não consegue alterar, que já é específica do gráfico. Nós conseguimos alterar nome, esse fundo quadriculado ou não. Ó, nome, gráfico 2. Não quero mais. Perdão, gente, a mensagem. Deixa eu cancelar aqui. Espera aí. Tá. Então, como eu estava falando, a gente consegue alterar o nome. Vamos colocar para experimento 2. Pronto. Alterou aqui de gráfico 2 para experimento 2. Ó, vamos fazer esse mesmo procedimento no Origin.
Então, essa é a aba principal do Origin, a aba de visualização principal do Origin, que nem eu havia falado. E aqui dá para entrar em File e abrir, que nem eu estava falando, abrir do Excel, uma tabela que, tipo, não coloquei no bloco de notas, coloquei no Excel. Dá para importar do Excel para salvar o projeto, salvar só a janela, dar print, que às vezes você não quer todo o arquivo abrindo no software, mas só a imagem do gráfico. Então, vamos lá de novo. Já está em Ctrl A, Ctrl C. Seleciona tudo. Ctrl V. Vamos normalizar as colunas. Espera aí. Vamos achar que essa é uma nova... Bom, vamos ver a propriedade. Aqui, normalize. Aqui apareceu recalculação. Normalize 01, que é uma de normalização. Tá tudo certo, sempre vai ser o mesmo. Vamos selecionar. Aí. Vamos plotar. Viu? O gráfico deu da mesma forma. Eu vou até ampliar aqui para vocês verem. Então, ó, o X e o Y, duplo clique, eu altero. Sei lá, vamos colocar 2 tetas. Eu vou inserir um O em teta, porque eu teria que selecionar outro... Teria que selecionar 5. E daí a gente já perdeu tempo. Mas vamos considerar que O seja o teta. E pronto. Vou clicar fora. Duplo clique. Vamos escrever, vamos selecionar. Escrever intensidade. Ai, perdão, gente. Deixa eu tirar aqui. Intensidade. Normalizar. Ai, perdão, o mouse está vindo para o lado. Vou colocar do outro lado. Intensidade. Tá ótimo. Vou colocar normalizado. Pronto. E eu também consigo alterar o nome da nossa tabelinha aqui em cima. Vamos colocar gráfico normalizado. Vamos apagar esse aqui de trás. Aqui tá dando um... aqui. Aí, foi. E como eu tinha falado, só tô passando o mouse em cima do pico. Já aparece a orientação dele no gráfico. E nesse duplo clique, eu também consigo ter outras tarefas aqui do lado direito, que nem eu havia mostrado. Se eu dou um duplo clique em cima do gráfico, vai aparecer outros detalhes desse gráfico que nós plotamos, como background, cor, alterar a cor. Ó, amarelo, vamos ver se altera alguma coisa. Viu? O fundo. Então, dá para fazer várias coisas. Ó, adicionar texto. Quero colocar uma observação ou o índice de Miller, como eu havia falado anteriormente. Então, vamos colocar alguma observação. Sei lá, gráfico DRX gerado pelo experimento 2.
Só um exemplo. Eu posso só mover, posso mover ele, posso colocar aqui. E é isso. E da mesma forma, como nos outros softwares, eu posso mudar a cor, alterar o fundo, se eu quiser fundo quadriculado. Eu clicando 2 vezes nos valores, eu consigo alterar a escala de obra. Escala numérica, ó, dá para eu colocar a posição também do número, se eu quero embaixo da linha, se eu quero em cima da linha, left é onde está, que é do lado esquerdo, se eu quero do lado direito, título, intensidade normalizada. É que eu alterei pelo duplo clique, mas a gente pode alterar aqui, ó, scale. Tá vendo que o tipo é linear, que nem eu tinha plotado aqui nesse canto inferior esquerdo. A diferença entre os valores, que é de 10 mil, tá indo de 10 mil em 10 mil. Então, são várias coisas que nós podemos mudar. Ó, todas as cores. Vou alterar aqui, botar um azul. Agora, o nosso eixo das ordenadas tá azul. Então, viu, é uma coisa que vai deixar sempre o nosso trabalho bem rico e principalmente comparando, fazendo vários experimentos, analisando várias ligas, vários materiais. E o que a gente pode desprender também desse gráfico DRX do arquivo da Yasmin é que é de um material de estrutura cristalina, que, como eu disse, os picos eles têm a largura fina e eles são bem altos. Então, trata-se de um material de estrutura ordenada, ou seja, cristalino. Vamos voltar aqui para a aula. Como eu havia falado anteriormente, a partir de hoje, as aulas vão ser pequenos manuais de execução. Eu vou liberar também todos os slides. E quando vocês forem tentar fazer em casa com as atividades, que eu vou subir daqui a pouco, e vocês precisarem de qualquer ajuda, ou saber qualquer outro comando para saber se tem, se é viável ou não, vocês podem me mandar mensagem. Eu mostrei apenas a parte de como plotar os gráficos da DRX e alterar ele em questão de nome, cor e comparação, que é o que vocês vão realmente utilizar na pesquisa de vocês. Mas se vocês quiserem saber alguma outra função do software que eu apresentei, que é o Apoplot e o Origin, é só mandar mensagem que eu respondo, tá bom? A aula de hoje, como eu falei, é bem rapidinha. Que bom que deu tempo de falar tudo antes de começar a chover, porque vai que altera o som, coisa do tipo, internet. Então, essa foi a aula de hoje. Eu já vou disponibilizar tudo, a atividade junto com os slides, no Classroom. E como eu disse para vocês, tá tudo, tem gente me perguntando, tá tudo disponibilizado no YouTube do Labiel. Sempre no final de cada semana eu subo tudo lá. Em uma playlist com o nome do mini curso, que é Software de Refinamento por Difratometria de Raio-X. Alguém tem alguma dúvida? Vou voltar aqui na aba de mensagens para ver se alguém está mandando alguma mensagem. Então, essa foi a aula de hoje, gente. Obrigada pela participação. E, como eu disse, qualquer dúvida, só me mandar mensagem. Eu vou parar aqui a gravação. Parar a apresentação também.